Tudo tem na sua paisagem um dos seus traços característicos. A cidade é marcada pela topografia acidentada e pela concentração de edificações e espaços históricos. Entre os antigos espaços públicos, construídos ao longo do tempo e usufruídos pela população, estão as praças do Campo Grande, do Terreiro de Jesus, da Piedade, da Inglaterra e Deodoro. São praças jardinadas que refletem diferentes concepções e histórias, incluindo a atuação do paisagista Roberto Boller Marx. A Praça do Campo Grande, assim conhecida popularmente, se localizava em uma região limitada pelas freguesias de São Pedro e de Nossa Senhora da Vitória. Esta última se originou da Vila do Pereira, área hoje correspondente às imediações do Porto da Barra e a Graça. Em 1851, o logradouro era denominado de Campo Grande de São Pedro e apresentava formato semelhante ao atual. Nessa mesma época, se registrava o aumento do número de casas e de habitantes da freguesia da Vitória, formada por ricas famílias e onde se situava o logradouro. Em meados de 1830, o campo foi nivelado e arborizado, em resposta aos ideais de salubridade e sob influência dos ingleses, que ali residiam. As obras foram interrompidas, mas retomadas pelo reverendo Edward Parker, da Igreja Anglicana. Em 1870, tratava-se de um campo amplo e nivelado, dotado de lampiões e caminhos em terra batida. Em 1895, possuía traçado em formato de cruz, arborização nas áreas internas e um espaço ao centro, para o monumento ao caboclo, erguido em comemoração ao 2 de julho. Uma vez inaugurada, a praça, então chamada de Parque Duque de Caxias, foi dotada de 2 fontes, gradil, 2 coretos em ferro, um monumento, além de canteiros, arbustos e novo traçado. O monumento foi construído por Carlo Nicoli, na Itália, e possuía 26 metros de altura. Segundo a edição do Jornal à Tarde de 2003, as figuras do caboclo, de Catarina Paraguaçu, dos rios São Francisco e Paraguaçu e dos leões simbolizam as batalhas travadas pela chamada independência da Bahia. As águias referem-se às vitórias baianas em Itaparica e Cachoeira. Os cágados representam a tenacidade do povo baiano na luta por seus ideais. No século XX, a Praça do Campo Grande passou por transformações paisagísticas devido às situações de abandono, visando a sua recuperação e criação de novos atrativos, como bancos, novos coretos para concertos musicais e 2 pérgolas próximas às fontes de água, além da remoção do antigo gradil. Em meados dos anos 1950, a praça mantinha um traçado que até então se tornaria característico, além de pérgolas, fontes, espelho d'água e um lago em linhas orgânicas. Em 1960, uma parte da praça foi utilizada para a construção de um túnel que interligava as avenidas Lafayette Coutinho e Reitor Miguel Calmon. Nas 3 décadas seguintes, a Praça do Campo Grande experimentou mudanças na sua paisagem devido à sua degradação, além de novas adequações, instalações, insegurança e esvaziamento. Também recebeu área de recreação infantil, troca de pavimentação, bancos, postes de iluminação e canteiros, mas os coretos foram retirados. A partir de 1997, o espaço passou a ser objeto de estudos e de um projeto a cargo do escritório das arquitetas Arilda Cardoso e Maria Ângela Cardoso. Nos anos 2000, a praça apresentava densa massa vegetal e um gradil retratando desenhos de Caribé adaptados pelo arquiteto Daniel Colina. Outros traços da reforma foram a modificação dos materiais de pavimentação, a adoção de uma cobertura em policarbonato nas pérgolas, pista de Cooper, nova área de recreação infantil e a adaptação do antigo espelho d'água em anfiteatro. Outro aspecto marcante na história da praça são as diferentes nomenclaturas populares e oficiais que recebeu, expressando influências da época, sua morfologia, edificações do entorno e fatos políticos. A expressão Campo Grande se associa a uma área ampla e descampada, utilizada para treinamento militar, acrescido de São Pedro, em razão da capela que ali existiu, mas derrubada para a construção do forte homônimo. O logradouro também foi conhecido como Praça, Campo ou Parque Duque de Caxias. O parque correspondia a uma área verde, usufruída como local de encontro e lazer bucólico. Nessa época também foi chamado de Praça 2 de Julho, em comemoração à data histórica. Em meados do século XX, foi denominada de Largo do Campo Grande. Em 1973, o logradouro foi ainda chamado de Jardim da Independência, aliando o sesquicentenário da independência da Bahia com a configuração do largo com características de jardim, o que se mantém desde o final do século XIX.